Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente com o Evangelho no GEAFA, o Grupo em Ação Francisco de Assis, e eu sou uma das colaboradoras, sou a Marinês, e junto com a gente hoje está a Cíntia, que também é colaboradora do GEAFA. Tudo bom? E aí, Cíntia, Boa- preparada? Sim, vamos Estamos lá, vamos. aqui na luta para conseguir gravar. Pessoal, esse mês e o próximo, nós estamos falando sobre saúde casamental. E hoje o nosso tema, ele vai para causas metafísicas das doenças e por que adquirimos doenças graves. Então, esse vai ser o assunto que a gente vai abordar hoje. E vamos começar então, Cíntia? Você faz uma vibração, vou botar uma musiquinha para a gente. E a Ok. Cíntia vai fazer uma vibração para a gente iniciar esse trabalho. Bom, então vamos assim, nos conectando aos amigos de luz e vamos mentalizando esse nosso evangelho, cheio de ensinamentos, cheio de novos conhecimentos, que tudo que aqui seja falado a gente possa aproveitar para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Que cada um de nós se abra para esse aprendizado e que a gente seja inspirados para levar o conhecimento, o estudo a todos. Nos nossos humildes conhecimentos, a gente se dedica a fazer esse evangelho. Que o Pai envolva todos nós em luz, que assim seja. Graças a Deus. Que bom, muito bom, é isso mesmo. Então, a ideia é a gente justamente trazer aqui informações, reflexões, para ajudar no nosso processo, né? A gente tem aí várias ideias, vários momentos, né, que nós fizemos de evangelho anteriormente, e a Cíntia vai começar aí falando um pouquinho. Cíntia, a partir do que a Paula e a Gabriela trouxeram na semana passada, o que a gente tem aqui hoje para partir para o nosso assunto de hoje? Elas falaram, né, sobre a mente comandar o nosso cérebro, né? E falou da intensidade dos nossos pensamentos, que eles plasmam, ou seja, eles materializam. Então, se os nossos pensamentos são de amor, de compreensão, de luz, eu vou fazer a analogia, é como se eles banhassem o nosso perispírito, né? A gente se limpa. Agora, se eles são de ódio, de raiva, medo, é como se eles fossem um piche, que eles vão grudando em nosso perispírito e é daí que surgem doenças, né? Então, foi um pouquinho que elas falaram, né? Isso mesmo. Então, o que a Paulinha e a Gabriela trouxeram, para a gente ampliar um pouco, é que comandando o nosso cérebro está a nossa mente. A gente já falou sobre essas camadas, né? E a mente é o manancial dos nossos pensamentos, é onde tudo surge. Então, quando a mente lança um pensamento no ar, ele lança isso em ondas. E isso é muito sutil, né? Ele vai ter o comprimento, ele vai ter a força, né, de chegar ao nosso redor. E isso faz com que a gente faça o quê? A gente começa a vibrar como se fossem cordas do violão, né? Em acordes onde ou tem o amor que ilumina, né, o perispírito, o que traz a leveza, né? Como a Cíntia falou, quando o pensamento é bom, ele vai trazer o quê? Coisas benéficas. E quando ele não é muito legal, ele vai começar a trazer coisas, né? Plasmar coisas que não sejam muito bacanas, né? Sim. E isso a gente faz com quem está ao redor, né, Cíntia? Sim. Benéfico ao ponto da gente se curar também, né, Marinês? Sim,
Sim, e a gente influencia, né, o outro, né? Sim, Então, aquela história no trânsito, né? Se a gente toma uma fechada e a gente entrar naquela vibração, porque essa vibração ela é produzida pela mente da pessoa, né? Então, passa o outro e fala, ah, ei, vai lavar roupa, né? Aí a coisa já fica complicada. Se os dois se conectam nessa energia ruim, os dois saem prejudicados. Exatamente, né? É a sintonia, né? Então, é isso, olha só. E a gente que trabalha aqui com os conceitos do espiritismo, é uma coisa bem interessante. Na época em que foi a codificação espírita, todo mundo acreditava que quando o corpo morria, né, o espírito desencarnado, ele atuava somente através da mente, de forma que todas essas coisas, né, os vícios, os desejos, sofrimento, acabava com o corpo, né, e que espiritualmente ele não teria isso. Só que, assim, depois de tantos anos, nós estamos estudando coisas que cada vez mais está se revelando que o espírito, ele vai carregar exatamente aquilo que está sendo vivenciado nesse momento, né? Todas as aflições, todas as dores. Então, se a gente pensar no caso, vamos até colocar, né, em caso do suicídio mesmo, né? O sofrimento ele não vai terminar ali, né? Porque ele não termina com o corpo, né? Sim. Então, é assim, uma das coisas que a gente precisa começar a abarcar aqui e entender é que nós falamos um pouquinho lá atrás com o Marcelo, que foi um evangelho que eu fiz com ele, nessa coisa da contração e expansão, né? Que diz o seguinte, que quando nós morremos, nós vamos fazer um processo de contração. Então, todas as experiências desta vida, nesse momento, a gente vai juntá-las e vamos colocar no nosso HD. Quando a gente passar para o lado de lá, nós vamos começar a expandir no mundo espiritual. E tudo aquilo que a gente vivenciou são os nossos desafios, né? São as coisas que nós temos que lidar, nós temos que aprender sobre aquilo, né? Então, essas mazelas, os nossos vícios, tudo que nós vivenciamos, nós vamos ter no mundo espiritual, não a vivência em si, mas o conhecimento para, a partir daí, ele passar a ser o nosso projeto de evolução, né, Cíntia? Então, aquilo que a gente precisa vivenciar, nós vamos aprender ali. Diga. Que não se apagam esses sentimentos e memórias, né? A gente fala assim, morreu, descansou. Não é bem assim. Não, e às vezes se a pessoa fala assim, puxa vida, mas o fulano era uma pessoa tão boa, né? Puxa, ele não vai sofrer. Gente, não é tão imediato o nosso propósito de melhorar aquela vicissitude. Ele pode passar por encarnações e a gente não lidar com aquilo especificamente, porque muitas vezes o conteúdo daquilo é muito grande para essa pessoa lidar. Então, ela vai lidar com partes que ela consiga fazer alguma coisa em relação àquilo, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, puxa vida, a gente não lembra, né? Das nossas encarnações, a gente não sabe o que aconteceu, gente, não precisa, né? É só a gente ver aquilo que a gente está vivendo aqui agora, né? Porque o ação e reação é isso, né? Com certeza. É só olhar ao redor, o que a gente está passando, as dificuldades, que tem a ver com o que a gente já trouxe, né, Marinês? Isso. Então, as dificuldades, é isso que a gente precisa começar a entender. Elas são, na verdade,
oportunidades, né? Então, se a gente olha, por exemplo, eu tenho uma dificuldade com questões financeiras, né? Poxa, eu trabalho, não consigo ter dinheiro, né? Então, é aí que vai esse conhecimento da expansão e contração. Por quê? Porque num outro momento, que não necessariamente a vida precedente a essa, mas em algum momento, ao lidar com o fator de riqueza, de poder, de dinheiro, condições materiais, eu extrapolei a minha capacidade, né? E como a gente está sempre buscando o tal do pêndulo para a gente chegar no meio mais equilibrado, na próxima vida, o que eu faço? Eu fico com medo de lidar com a condição material, tá? Não é que eu tenha que vivenciar a pobreza, é que eu tenho medo de lidar com isso. E são nossas crenças, né? São nossas crenças, né? Limitantes. Exatamente. Né? Não tem nada que fala assim, olha, você é obrigado a isso. Não tem. Sim. Né? Eu vou lidar com essa questão material e de dinheiro conforme eu vou curando essa diferença, sabendo dosar de forma melhor, né? Todas essas minhas questões aí. E isso eu vou ter em relacionamentos que eu tenha na minha vida. Então, tem aquela pessoa que, puxa, a vida não consegue relacionamento bacana, né? Porque então tem uma condição, nossa, está sempre sendo traída. Não importa se é uma relação homem-mulher ou se é de negócio. Por quê? Por isso. Porque o pêndulo foi muito para um lado, ou seja, eu é que traí, eu é que fiz, então eu vou para o outro lado agora. Eu vou ser traído, mas eu também não quero, então eu vou ter que buscar esse meio das minhas capacidades aí para curar essas questões, né? Sim. Ô, Cíntia, eu já falei um pouco sobre esse livro, e cada vez que eu dou uma olhada, eu fico mais impressionada, que é o Ícaro Redimido, né? Ele trabalha muito a questão psíquica, a questão mental, no plano espiritual. E tem um trechinho aqui que eu queria até dar uma lida, porque ele diz assim: estampado no corpo físico, a mesma errônea intenção que nodou a alma devolve-se ao ególatra em forma de dores, seus equívocos de conduta e sentimentos, propiciando-lhe a colheita das sábias lições da vida, a fim de que aprenda a viver no necessário equilíbrio de suas poderosas forças psíquicas, né? Que é isso que a gente está falando aqui, Cíntia. Sim. Como a pessoa vai trazer as situações, né, que lhe causam esse estado de desequilíbrio para cá, né? Certo? Até eu li uma vez, que não sei se tem a ver, você me corrige se eu estiver errado, que fala dos complexos, né? Os nossos complexos, que tem a ver com isso, né? Tem alguma coisa que mexe muito com você? É aquele pontinho que você tem que cuidar, olhar e resolver, né? Sim. São as nossas sombras, né? Sim. E aqui, quando a gente fala das causas metafísicas dos desequilíbrios e das dores, é bem isso, a gente tem que entender que a ação e reação não é assim, eu tenho uma conduta agora e ali na frente eu passo. Não, é esse montante de energia e é aí que as doenças se originam, né? E eles dizem, né, no plano espiritual, que tudo parte de duas coisas, do orgulho e do egoísmo, né? Que são as duas coisas que vão fazer com que a gente sempre tenha que estar lidando com essas questões, né? E a metafísica, quando fala, o que ela quer dizer? A metafísica são os nossos desequilíbrios que estão além
do nosso físico. Né? Então, se a gente pega o emocional, o mental, né, as doenças psíquicas, os desequilíbrios maiores, né, porque a gente tem aí na psicologia tantas, vamos dizer assim, doenças, sim, né? E hoje, todo esse conhecimento está nos trazendo e mostrando que eles estão no nosso espírito, né? Estão no nosso perispírito, aí estão vindo a partir do nosso HD espiritual, porque no físico é que nós vamos conseguir lidar com isso. Sim, na experiência, né? No dia a dia mesmo, né? Exatamente. E aí, se a gente pegar isso em termos das doenças, eu e a Cíntia, a gente nem colocou muito isso, né? Trazer cada doença, o que é ou deixa de ser, né? Porque isso você pode procurar na internet. O que nos interessa é a ideia central, né? Que quando a gente adoece, esse adoecimento do corpo, ele está vindo, né? Dessa energia que está vindo lá espiritualmente, e está vindo para o corpo para ser expurgada. Não tem jeito, gente, né? Essa energia, ela precisa de uma vazão, né? Não tem aquele negócio que fala assim, você comeu um negócio que era muito quente no corpo, aí dá um monte de erupção, não é? Né? O que é isso? Nós estamos expurgando um alimento, né, que a gente colocou no corpo que não era legal, né? E assim é tudo. Nós vamos usar o corpo como uma ferramenta de expurgo, né? Você chegou a ver um pouco essa coisa desse livro que o Gasparetto e o... Eu vi alguns vídeos do... Como que ele chama? Val Capelli, que é o que escreveu com ele, é um psicólogo, tem umas, né? Coisas bem interessantes. Tem alguns vídeos que ele fala de cada doença, pelo menos para a gente pesquisar, né, se inteirar, é importante, é interessante, né, para saber lidar com as emoções. Então, se a gente pensar aí, né, até a nossa... É ótimo todos os avanços da medicina, tal, mas justamente nós estamos rumando para uma coisa onde que a própria medicina, né, a alopatia, ela abre um pouco mais a mente para entender que a raiz dos problemas físicos, né, elas estão numa atitude anterior, né, e interior, né? Então, a postura da pessoa, ela é determinante para preservar a saúde, né? Então, da mesma forma que a gente tem que ver o que a gente come, o que a gente bebe, quais são as quando a gente pisa um pouco na jaca, né, e faz umas coisas fora do combinado, fisicamente, nós vamos sentir, né, esse lado. Mas não é só físico, né? A gente tem isso, são as ideias, como que a nossa mente funciona, se ela é mais positiva, mais negativa, o quanto eu me empenho em produzir uma harmonia em mim, né? Tanto mental quanto emocional, né? O quanto eu me empenho em deixar de ter mimimi, né? Porque não é verdade? A gente é muito mimimi. Vai atravancando e você, em vez de resolver as coisas por etapas, você fica só naquilo, patinando, né, Maria? As pessoas falam uma coisa, você já acha que falou para mim, nossa, né? Ela está contra mim. É um queijo tão desperdiçado. Né? Não é à toa que falava assim, essa carapuça serviu, né? Porque assim, a pessoa fala para qualquer um, mas se você tomou aquilo que é para você, fica complicado, né? Com certeza. Eu vi um vídeo, né? Até que o Marcelo falou para a gente dar uma olhada na Monja Coen, e tem umas coisas muito engraçadas que ela coloca. Ela é maravilhosa, né? Você chegou a ver? Então, ela fala um pouco assim, né? Que o ser humano, ele ultrapassa todos os excessos dele, né? Sim.
Ai, meu Deus. Ficou ligado aqui. Coisa do... Então, só retomando, né? A monja fala que o nosso problema são todos os excessos, né? A gente ultrapassa os limites para tudo, né? Para comer, para se divertir, para trabalhar, né? Tudo é excesso, excesso, excesso. Só que, em contrapartida, é o tal do pêndulo, né? O excesso, ele vai, de novo, colocar a gente num patamar onde a gente vai ter que parar esse excesso, né? Se equilibra, né? E que a gente vai ter que ver a questão da doença, não é perguntar o porquê que eu estou doente, por que aconteceu isso comigo, né? Por que eu? Não, tem que perguntar por quê. É o que eu estou fazendo para gerar isso, né? Então, é assim, para que eu fiquei doente, né? Para quê? Para olhar qual é a minha conduta, né? E aí, eu achei interessante que ela fala assim, tem duas questões, né? Quando você fica doente, né? Que a gente tem que olhar. Uma é porque as coisas são impermanentes, não tem nada que seja sempre igual, né? Uhum. Então, eu posso cuidar, eu posso fazer tudo direitinho, né? Mas eu posso ficar doente também, né? Sim. Nada garante. Então, às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas a pessoa, nossa, ela come super bem, ela faz exercício, ela faz isso, e ficou doente. Ué, gente, é a impermanência, é uma das leis, né? Uhum. E a outra é a lei de que tudo que eu fizer, eu vou ter um resultado, né? Então, se eu fiz errado, uma hora eu vou ter que dar conta dessa energia que eu utilizei e fiz errado, né? Que é o que E você mesmo falou de outros tempos, mas a gente não lembra agora. Mas existe um motivo, né? Exatamente, né? A gente, como a gente falou lá atrás, nem sempre eu vou lidar com tudo que eu fiz errado na vida passada nessa, porque muitas vezes eu não tenho nem capacidade para isso agora, né? Então, é tipo assim, vamos pegar leve na história, né? Vamos devagar, vamos devagar com a dor, que não dá para tudo isso, né? E aí ela fala uma coisa engraçada, né? Ela fala assim, mas por que eu ficar doente? Ué, porque o outro pode, você não pode. Você não. Olha o egoísmo aí. Aí ela fala, olha, gente, o que a gente precisa fazer? A gente precisa, primeiro, encarar, né, essa debilidade, esse desequilíbrio, essa doença, e a partir daí, buscar se existem formas de eu restabelecer minha saúde. E se não existir formas de eu restabelecer, que é uma coisa muito mais grave, é a coisa da resiliência, né? Passar a entender e aceitar esse lado da lei da impermanência. Não é que estão me castigando, não é que eu tenho que viver desta forma, não. Eu trouxe isso desta forma para eu lidar com isso. Então, é o que você falou. O orgulho, muitas vezes, eu não admito, né? Eu não admito que eu esteja doente, eu não admito ter que buscar uma pessoa para me ajudar, né? Então, é aquela história, tudo que vem daí, né? A vergonha, o não querer se expor, né? Não querer mostrar fraqueza, não querer que o outro tenha dó, pena, né? Tá tudo na minha cabeça isso, não é do outro, é minha. Posso dar um exemplozinho? Eu tive Covid, né? E em casa, assim, eu tenho meus pais idosos, a gente acaba cuidando de todo mundo. Você fica com aquele papel de meio que pilar, né? Aí eu fiquei tipo uma semana, gente, é complicado, né? Se lidar com isso, de ser cuidado. É todo um trabalho de aceitação, é o que você falou, né? Poxa,
né? Eu estou sempre ajudando, eu estou aqui precisando, mas é legal que você trabalha isso em você também, faz parte, né? E essa coisa do orgulho, de ser cuidado, né? De precisar do outro. E às vezes, sabe o que? A gente, até para entender o que é o orgulho, a gente tem dificuldade, né? Não é? Porque assim, não, eu não quero dar trabalho, não é não, sabe? É porque você está tão acostumado, você ser o controlador, ter controle de tudo, que a hora que você não está controlando, que você está com dor, você está com o saco cheio, né? Exatamente. Entendeu? Aí você fala, ai, meu Deus. Perdido, né? Você fala, ai, meu Deus, como que eu ajo nessa situação, né? É o que você falou, você está acostumado a sempre orientar, a sempre ser à frente, né? Sim, sim. Então, olha, eu achei bacana esse negócio quando eles colocam que, assim, não precisa ir muito longe. Duas coisas que você precisa olhar: o seu orgulho e o seu egocentrismo, né? Então, é assim, você é o centro do universo, você que fala, você que determina, você que influencia o outro no que ele quer, né? Então, assim, isso torna a gente meio cego, né? Ao outro. A gente deixa de ter essa empatia pelo outro, né? Sim. Então, quando a gente fala nesse nosso tema hoje das causas das doenças, a gente tem que olhar isso. Quais são as emoções que estão em nós, né? Como que a gente funciona, né? E como que a gente vai fazer para? E a gente, às vezes, quando entra nesse estado de doença, a gente quer barganhar, a gente quer né, entrar numa barganha com Deus, né? De como que isso funciona, né? Outro dia eu assisti um filme que chama O Quarto de Guerra. Sim. Você chegou a ver esse filme? Sim. Nossa, gente, eu achei assim, apesar assim, tem coisa assim muito... como é americano, o americano ele tem uma forma de ver e lidar com a espiritualidade que não é a nossa do Brasil, né? Sim. Mas eu achei tão interessante porque ele coloca assim, quem que você está colocando como seu inimigo, né? É o outro? É o teu marido? É o teu chefe? Não é? Não é. O inimigo não é nenhum deles. Você só está vivendo coisas para você resgatar a sua conexão com Deus, com a sua parte, né, de divindade, não é? Que é o que você falou, são oportunidades também, né? Sim, sim. Então, eu acho que basicamente é isso, né, Cíntia? Essa coisa da saúde, a gente tem que olhar, né? O quanto a nossa posição, a nossa postura, a nossa mente faz com que nós fiquemos doentes. E a doença, gente, ela não é a sua inimiga. A doença é a oportunidade de você expurgar aquela energia inadequada que está em você, a sua vicissitude que está aí. É isso que é a doença. É fácil? Não. Não é fácil, né? Quando é uma doença física, né? E é diagnosticável, né? Dá um alento maior, porque aí a pessoa ela vai fazer um tratamento, ela vai tomar um remédio, né? Agora, a gente tem que lembrar, nós estamos até com uma nova campanha aí que nós vamos fazer no GEAFA, que são as doenças invisíveis, né? E que agora, nessa pandemia, né, está pipocando para todo lado, né? Tá Os muito estados... mais latente, né? Muito mais latente. Sim, é a depressão, é a ansiedade, é a solidão, é o estar, né, mal emocionalmente. E o outro que está muitas vezes próximo a gente, ele não consegue enxergar isso, né? A gente não consegue falar exatamente o quê, porque a gente não consegue explicar, mas o outro também não consegue entender
muitas vezes, né? Ah, não, fulano, tá muito frágil, tá com muito mimimi, ou qualquer coisa do gênero, né? A gente só sabe quando passa, né, Marinês? Eu tive início de depressão, só quando você vivencia que você sabe o que né? E a gente aprende a ter esse respeito pelo outro. Exatamente, né? E mesmo assim, né? Eu acho assim, é uma forma de a gente alertar a todos, né? Tira um pouco essa cegueira dos seus olhos, né? Material, né? Dá só validade ao que é material e começa a perceber também o lado invisível, o lado emocional, o comportamento mais tristonho, ou a pessoa muito nervosa, muito agitada, né? É a ansiedade, é o estourar por nada, né? Que é assim, né? As coisas elas vão num crescente, elas vão se avolumando e as pessoas vão ficando mais fragilizadas. Então, é o momento da gente olhar agora essas questões e lembrar que tudo vem do nosso ser espiritual para cá, né? E que isso torna, muitas vezes, um pouquinho diferente, porque nós estamos em momentos diferentes, não é que um é melhor que o outro, nós estamos, muitas vezes, em momentos diferentes. Então, se você está mais atento, se você já está com mais percepção naquele momento, procura ajudar, né, o outro, né? Vai lá, conversa, abre um sorriso, faz o outro conversar um pouco, falar, tentar explicar o que passa com ele, né? Ajudando apoia, nessas causas. Né? Apoia a pessoa, né? Para ela entender que tem saídas, né? Que às vezes a pessoa fica tão apavorada, tão depressiva, que ela não vê saída ao redor. Isso daí que você está falando é tão importante. Eu vi acho que foi um áudio, eu não lembro se foi do Haroldo Dutra, que ele conta uma passagem do Chico e fala assim, que um dia o Chico estava atendendo as pessoas e tinha uma senhora que tinha perdido o filho. Você viu essa história? Sim. E aí a mulher entrou e ele foi lá e pegou a mulher e abraçou e ficou com ela e chorou com ela, chorou e não falou nada. Aí ele foi e sentou, ela sentou lá e ele continuou depois fazendo as psicografias. E aí alguém foi perguntar, falei, Chico, mas você vê tanta gente, todas as que vêm aqui são mães que perderam os filhos e tal, e você escreve, você faz carta, e você psicografa, e ela, você nunca fez isso, você foi lá, abraçou e chorou com ela, e falou, então, era o que ela precisava. Ela precisava chorar a morte do filho dela. E eu chorei com ela porque eu senti. Então, é isso, não é o que a gente fala, né? É como a gente procura dar o aconchego para o outro. Não é isso? Porque a pessoa precisa naquele momento, né? Não é o que a gente acha que ela precisa. Exatamente. Então, é isso, Cíntia. Eu acho que o que a gente tinha para falar sobre o nosso tema aí das causas, né? Das causas metafísicas das doenças e por que a gente adquire essas doenças graves, a gente volta nos evangelhos anteriores, gente. É a nossa mente, né? Conectando as informações, né? Isso. É o que está no nosso espiritual, é o que a gente, né, está no perispírito, é o que a gente está conseguindo trazer para o nosso corpo físico para ser depurado e aí a gente poder estabelecer um equilíbrio melhor no nosso processo evolutivo. Tá certo? Então é isso, Cíntia. Ficar uma mensagem rapidinho. Tá acabando já, né? Não, pode falar. Abrir a mente e buscar ajuda, né, Marinês? Que tem muitas formas. Às vezes uma palestra preenche teu coração, te abre uma luzinha para você começar a se mexer e buscar ajuda. Né? O que não pode é ficar embotado aí, né, achando que ele é o último biscoito do pacote, né? Que ele precisa buscar. Tem ferramentas de todo lado, tem a sua família, tem os amigos,
O que importa, sabe o que a gente precisa entender? Que nós precisamos fazer uma rede. A rede é importante. Bom, nós estamos com o nosso tempo estourado, como sempre. Acho que nós falamos mais do que devia. Então, pessoal, olha, acho que não vai nem dar tempo da gente fazer uma mentalização aqui no fim, né? Mas é isso. Procure aí, assista no nosso canal, os assuntos que a gente tem trazido no Evangelho, na internet tem muita coisa, nós também oferecemos aí o trabalho do GEAFA, que são as vibrações. O importante é você ter uma rede de apoio, né? Porque ninguém vai treinar um processo evolutivo, né? Sem uma rede embaixo, né? Porque se a gente cair, a gente tem uma rede, né? É isso que é importante. Precisamos de uma rede, gente. E estamos aqui para quem precisar qualquer coisa. E a Cíntia, mais do que ninguém aí, que tem também um grupo jovem que trabalha incessantemente para levar esse aconchego de forma física, emocional, espiritual, e para a gente também, né? Porque é a nossa forma também de melhorar essas nossas mazelas aí que a gente vai carregando, né? Não é melhor que ninguém, né, Marinês? A gente está no mesmo processo, aprendendo junto com todo esse trabalho. É isso aí. Então é isso. Cíntia, quer falar mais alguma coisa? Só agradecer, o papo está muito bom, amei participar. Obrigada pelo convite e vamos seguindo. É isso aí. Então, um beijão, pessoal. Estamos aí no GEAFA com muitas campanhas. Acompanhem as nossas mídias sociais para saber tudo que você pode ajudar, tá bom? Grande beijo, gente. Beijo para todos. Tchau, tchau. Tchau.